Olá, eu sou Francisco Queiroz e eu irei explicar a resolução de uma questão da disciplina de matemática discreta. A questão é a seguinte: determine o número de soluções inteiras e positivas que satisfazem a equação abaixo, obedecendo às restrições estabelecidas. E temos a equação x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6 igual a 15, com as restrições x1 maior ou igual a 6, ou x2 maior ou igual a 2, ou x3 maior ou igual a 4. Maior ou igual a 4. Bom, primeiramente, nós temos que garantir que cada incógnita não obtenha um resultado zero, já que a questão fala que são soluções inteiras e positivas. Então, cada uma dessas incógnitas, desse x1, x2, x3 até o x6, receberá um valor adicional. Então, esse valor adicional eu vou chamar de unidades de garantia, pois se eu colocar um zero no y1, mesmo assim o x1 vai ser igual a 1. Ou seja, essas unidades de garantia irão impedir que o valor desse x seja zero. Então, o que eu tenho que fazer? A primeira coisa é calcular todas as soluções inteiras e positivas dessa equação. Então, x1 mais x2 mais x3 mais x4 mais x5 mais x6 é igual a 15. Então, reescrevendo os valores de x na equação principal, resultará nessa nova equação, que é igual a 15. Então, essa equação será reduzida a y1 mais y2 mais y3 até a soma de y6 igual a 9. Por quê? Porque eu tenho que subtrair o valor da equação principal com o valor das unidades de garantia. Então, vai ficar essa equação igual a 9. Depois disso, para eu saber o valor dessas soluções inteiras e positivas, eu vou ter que realizar uma permutação com repetição. E será 14, 5 a 9, no qual o 14 é a soma do resultado da igualdade, certo? 9, mais os tracinhos, que são a quantidade de tracinhos, a distribuição dos elementos. Então, e o 5 e o 9 serão os elementos repetidos. Então, será 14 fatorial dividido para 9 fatorial, 5 fatorial, que resultará em 2.002 soluções. Já agora eu terei que trabalhar com as restrições. Para x1 ser maior ou igual a 6, eu tenho que garantir que o x1 obtenha o valor maior ou igual a 6. Então, para isso, o x1 será reescrito como 6 mais y1. Porque qualquer valor que eu colocar aqui, um valor inteiro positivo, resultará como manda a minha restrição. Então, pegando a equação principal, eu irei substituir o valor de x1, certo? E o restante vai ficar mais 1 mais y2, 1 mais y3, 1 mais y4 igual até a soma de 1 mais y6 igual a 15, certo? Devemos levar em consideração que o x1, x2, x3 até o x6 terão aqueles valores que foram estabelecidos no slide anterior. Então, novamente, essa equação será reduzida à soma de y até y6, que será igual a 4. Por quê? Porque eu peguei o 15 da igualdade menos o desconto das unidades de garantia. Então, novamente, eu vou ter que fazer uma permutação de 9, 4 a 5, que vai ser igual a 9 fatorial dividido para 4 fatorial vezes 5 fatorial, que vai resultar em 126 soluções. Agora vamos ver a quantidade de soluções para a restrição x2 maior ou igual a 2. Então, para que essa restrição aconteça, o x2 tem que ser
igual a 2 mais y2. Então, substituindo o x2, que vai ser 2 mais y2 na equação principal, vai resultar nessa nova equação. Só que, novamente, eu terei que subtrair os valores da minha equação pela quantidade de unidades de garantia da minha equação. Então, vai resultar em y1 mais y2 até a soma de y6 igual a 8. E, novamente, eu terei que realizar uma permutação com elementos repetidos. Permutação de 13, 5 a 8, que vai ser igual a 13 fatorial, 5 fatorial, 8 fatorial, vezes 8 fatorial, que vai resultar em 1.287 soluções. E para x3 maior ou igual a 4, o x3 vai ser igual a 4 mais y3, para obedecer à restrição. E na substituição da equação, ficará assim, certo? Igual a 15. E, novamente, essa equação será reduzida e a sua igualdade será igual a 6, pois temos o 15 da equação principal menos a quantidade de unidades de desconto. Então, vai ser y1 mais y2 até a soma de y6 igual a 6. E realizando a permutação com repetição, resultará em 11 fatorial dividido para 5 fatorial vezes 6 fatorial, que resultará em 462. Bom, agora nós teremos que fazer as interseções. A primeira interseção é x1 interseção x2. Devemos analisar que os valores de x1 e x2 terão que ser alocados na equação principal. Então, realocando os valores na equação principal e somando com os anteriores, resultará em y1 mais y2 mais y3 até a soma de y6 igual a 3, pois pegando o valor 15 da equação principal e subtraindo com as unidades de garantia, que são 12, resultará em 3. Então, novamente, pegando a última equação formada, irei fazer a permutação com repetição de 8, 3 a 5, certo? Que será 8 fatorial dividido para 3 fatorial, 5 fatorial, que resultará em 56 soluções. E x1 para x3, novamente, temos que atentar aos valores de x1 e x3, realocar na equação e subtrair pelas unidades de desconto. Então, resultará uma nova equação, nessa equação, que vai ser igual a 1, realizando a permutação com repetição, os elementos repetidos, resultará em 6. E a interseção de x2 e x3, novamente, aplica o valor de x2 e x3, como a restrição pediu, na equação principal. Ela ficará dessa maneira na segunda etapa. Na terceira etapa, você pega o valor total da equação principal e subtrai pela quantidade de unidades de garantia, que ficará y1 mais y2 até a soma de y6 igual a 5. Realizando a permutação com elementos repetidos, resultará em 252 soluções. E por último, as interseções de x1, x2 com x3. Novamente, realocar os valores de x1, x2 e x3 na equação principal, resultará em 15. E a próxima etapa será a subtração da quantidade total da igualdade, que é 15, menos a quantidade da unidade de garantia de cada x. Então, ficará y1 mais y2 até a soma de y6 igual a 0. Realizando a permutação com elementos repetidos, resultará em 1. Bom, para finalizar, usaremos o princípio da inclusão e exclusão, no qual temos esses três valores de soma, que esses valores eles obedecem às restrições, que x1 maior ou igual a 6, x2 maior ou igual a 2, x3 maior ou igual a 4. E esses valores de subtração, eles obedecem às interseções. Interseções de x1 e x2, interseção de x2 e x3, interseção
de x1 e x3. Mais essa unidade 1, por fim, a interseção dos três. Interseção de x1 com x2 com x3. Resultando em 1.562 soluções, claro, obedecendo às restrições.